Então, continuando aqui a nossa exploração de gráficos, a representação dos dados através de gráficos, a gente pode ver nessa transparência que foi apresentada em sala já, porque eu preciso de gráficos, né? Porque eu tenho aqui vários pontos com vários shapes, com a mesma média, mesmo desvio padrão, mesma correlação, e o que está diferenciando entre eles é a apresentação gráfica. Ok? Então vamos voltar ao nosso exemplo da aula anterior, onde eu carreguei os dados do MPG, né? Aqui eu vou fazer uma outra explicação para que a gente tenha mais firmeza ou mais base nessa continuação, que é uma estrutura de dados chamada data frame. Toda tabela é conhecida no contexto do RStudio, uma estrutura de dados que a gente fala utilizando as estruturas de dados básicas, né, como uma tabela. A tabela para o RStudio é conhecido como data frame, né? Então, o MPG, né, se eu quiser ver a estrutura do MPG, desse banco de dados aqui, né, Ctrl Enter, vai aparecer aqui embaixo. Olha o que ele vai aparecer. É um data frame. A diferença, talvez, que a gente vai ver é o seguinte: o Tidyverse ele teve que utilizar esse data frame, colocar algumas vitaminas nele para que ele tenha um pouco mais de flexibilidade, né? Já que o data frame não podia ser modificado, a estrutura, porque existem já vários programas baseados no data frame. Então, quando a gente carrega o Tidyverse, né, o que a gente vê aqui é que ele muda para Table, pode aparecer o nome, que é a estrutura. É a mesma coisa, eles são intercambiáveis. Então, a gente está vendo aqui a estrutura, né, do MPG. E indo ali pelo nosso livro, a nossa referência aqui, né, ele faz exatamente, ele primeiro carrega o Tidyverse, vem todas as bibliotecas, depois os primeiros, né, ele fala um pouquinho sobre o MPG, ele chama de data frame, apesar de vai aparecer aqui como Table, né, porque é uma estrutura um pouquinho mais com uns adendos a mais, mas nada mais é do que um data frame, que é a nossa tabela, ok? Quando a gente pede a estrutura do data frame, que a gente vai ver o seguinte: olha, eu tenho aqui o modelo como um caractere, cilindros, né, como caractere, DRV, que é se é tração dianteira, traseira, ou tração nas quatro. Se eu pedir um summary, também que a gente já viu, né, do meu MPG, eu vou pedir, por exemplo, só da coluna, e aí eu uso um cifrão, né, só para a gente ver DRV, ok? O que ele vai me apresentar é 234 caracteres. E como não é um fator, como não é uma variável categórica, nem quantitativa, né? Isso aqui são vários nomes, ok? E eu posso transformar em variáveis categóricas. Então, só para caso a gente precise, acho que a gente vai precisar lá na frente, se eu quiser transformar essa variável, várias maneiras de fazer isso aqui dentro, né? Mas se eu quiser uma variável que eu li num arquivo, né, e ela veio como caractere, e eu quero transformá-la para fatores, ou seja, para uma variável qualitativa, eu tenho que colocar factor, né, e existem várias maneiras de fazer isso. Então eu vou ler aquela coluna, né, e vou transformar para fatores e colocar os dados novamente. Quando eu fizer isso, ele já executou, e agora eu vou repetir o comando aqui embaixo. Por exemplo, summary só dessa coluna, agora ele já vê como fator. Então, 4 tem do tipo 4 tem 103. Do tipo F, que é a tração dianteira, tem 106 registros. Do tipo R, 25, ok? Então, esse é um detalhezinho que eu acho que é importante a gente saber antes, né, para diferenciar as variáveis
quantitativas, das qualitativas ou de caracteres, ok? E aqui em termos de nosso data frame, isso vai algumas vezes ser importante. Então a gente está usando um data frame, um banco que está no R, para a gente não precisar ter que ler os dados, ok? Ler de arquivos, né? E a gente vai trabalhar, na verdade, só com um pacote, principalmente, né? Na verdade, tem algumas coisas que tem em outros pacotes, mas chamado ggplot2, ok? O ggplot2 é um pacote que ele mostra para a gente, né, o que a gente chama disponibiliza uma gramática moderna de construir gráficos. É como se a gente fosse construindo gráficos por camadas. Não dizer que eu quero acrescentar mais alguma coisa, eu vou acrescentando numa camada, né? E todos esses gráficos que a gente vê em jornais, aqui na TV, na Globo News, provavelmente são utilizando esse pacote, ok? Então, os gráficos que a gente vai tratar aqui são gráficos que vão estar relacionando as variáveis categóricas e numéricas, né? Então, dependendo de como essa relação aconteça, a gente vai ter gráficos diferentes. Gráficos de pontos, scatter plots, eu vou estar com uma variável numérica, ok? No eixo X e outra no eixo Y. Variável categórica, né? Eu tenho box plots, é uma maneira de... ou densidade, gráfico de densidade, quando eu estou relacionando variável categórica com variável numérica. E no caso de duas variáveis categóricas, vocês vão aprender lá na frente um gráfico de mosaico, ok? Esse é o básico que a gente precisa para começar a trabalhar. Então, acho que nesses dois vídeos a gente se prepara para, nesse vídeo seguinte, a gente começar a estruturar efetivamente um gráfico no RStudio utilizando ggplot2.